Oi, turma. Do livro Quem Ama Educa e Samitiba, parte 2, Caminhos para uma Nova Educação, capítulo 2, o primeiro ano, no texto, Atendimento Integral ao Bebê. Os pais precisam aprender a linguagem do bebê. Ele se expressa não só através do choro, mas também do corpo. Quando chora, há 5 passos que os pais podem seguir para compreender melhor o que está incomodando o bebê naquele momento. São os passos de um atendimento integral e devem ser usados durante toda a educação dos filhos, com as devidas adaptações aos diversos estágios de vida. Ao ouvir o bebê chorar, primeiro, pare, volte a atenção para o bebê. Ele está comunicando algo a você. 2. Ouça. O que esse choro em particular quer dizer? Fome? Sono? Fralda suja? 3. Veja como o bebê está se movimentando. Ele se contrai, ele se estica. O que mais acontece ao redor dele? 4. Pense. Considerando suas informações e o histórico do bebê, o que ele está comunicando? 5. Haja. Faça o que for necessário para o bebê. Alimentá-lo, distraí-lo, trocá-lo, agasalhá-lo. O que acontece aqui, gente, outro texto aqui já está mudando de assunto. Então, o texto é bem curtinho. Ele está falando que a gente tem que adaptar esses 5 passos por toda a vida de um filho, né? Toda vez que a gente percebe que um filho não está bem, primeiro, a gente vai parar. Tudo aquilo que a gente está fazendo ali e ouvir. Ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Se é um bebê, se é uma criança, se é um jovem, a gente vai ouvir. A gente vai ver como que ele reage durante a fala dele. A gente vai pensar sobre as possibilidades do que a gente pode intervir diante da fala e da ação daquela criatura. E aí a gente vai agir, né? Por isso que ele falou no outro texto, quando a criança chora, você não pode correr e colocar no colo e dar mamadeira. Não é o tempo todo que é comida. Não é o tempo todo que você vai, cada vez que ele chorar, você pega no colo e vai chacoalhar para ele parar de chorar. Tem criança que quanto mais você coloca no colo, mais ela chora. Então não é o colo. Você não está observando o que aquela criança realmente está querendo. No seu desespero de querer fazer aquela criança parar de chorar, ou no seu desespero de ver um filho chorar na infância, ou você vê um filho seu na adolescência chorar. No desespero você quer fazer aquela criatura parar de chorar. Só que no desespero você acaba atropelando. Você começa a pensar uma série de coisas e talvez nenhuma delas tenha a ver com o que aquela criaturinha está sentindo e precisando, né? Então ele pede pra gente o quê? Observação. Em outras palavras, os 5 passos nada mais é do que observação. Você observando a criança no dia a dia, como eu falei lá no outro texto, né, que ele citou a questão da disciplina. Se existe uma disciplina de horário para comer, de horário para trocar, com exceção dos dias que a criança tem uma indisposição, né, mas se tem horário para tudo, se tem disciplina para tudo, você vai saber naquela hora o que é que ele está acostumado a fazer, o que está faltando para ele naquele momento. E aí fica mais fácil de você atuar, né? Agora, se você cria um filho educa um filho desde o berço, sem horário, sem regra, sem disciplina, sem limite, toda hora vai ter um problema, toda hora vai ter um choro e você não vai saber lidar com isso. Aí são aquelas crianças mimadas, né? Porque aí tudo você escuta da criança e atende, procura fazer para não ver o choro, para não ver ela triste. E a criança mimada, ela vai se tornar um ser mimado. E ela vai se tornar aquele cara que não para em emprego. Porque o fulano falou assim para mim. Porque o ciclano fez isso para mim. Então, ela tem que estar acostumada com horários, com a rotina. Ela tem que estar acostumada que ela vai ser servida. Vai ter momentos que ela vai servir. Ela tem que estar acostumada, né, que agora eu posso me espernear que minha mãe não vai vir. Porque não é nessa hora que ela cuida de mim. Ela vai percebendo isso. Então, o choro, essas coisas, eles vão diminuindo, né? As manhas vão diminuindo à medida que tem a rotina.
E você percebendo a real necessidade daquela criança e não socorrer ela para todo o choro que ela tiver. Porque às vezes é só um choro de manhã. É só do tipo, eu já sei que se eu chorar, vai me colocar no colo. Eu sei que se eu chorar, eu vou ganhar aquele brinquedo que tanto eu quero. Eu sei que se eu chorar, a minha mãe vai deixar eu sair com os meus amigos. Então, ela vai acostumar desde pequeno que o choro ela ganha tudo. E o choro nada mais é do que sinais de comunicação. Dependendo de como você age com aquele choro, ela vai saber, eu posso me esgoelar que minha mãe não vai dar mole para mim. E eu chorando porque eu tô molhado, minha mãe vai entender e vai vir me trocar. Então, é uma forma de comunicação. E a gente tem que estar atento ao choro para saber que tipo de choro é aquele. Eu fico surpreendida, às vezes, que tem algumas mães que falam, esse choro aí é porque fez cocô. Esse choro aí é porque agora tá na hora de comer. São aquelas mães regradas, que a criança fala através do choro. Ela não sabe falar, né? Palavras. Então ela chora. E a gente entendendo o porquê daquele choro, a gente vai tratar com naturalidade, sem desespero. E sem meter os pés pelas mãos, porque geralmente o desespero trata a criança pelos pés e a gente troca os pés pelas mãos. É hora de trocar uma fralda e a gente tá dando mamadeira. É hora de dar mamadeira, a gente tá trocando fralda. E aí o choro não cessa. Então é interessante isso, né? E como ele falou, adaptar esse tipo de observação para o resto da vida. Tanto isso como mãe, como professor. O professor também. Se ele não conhecer bem o aluno dele, ele pode usar todos os métodos que ele estudou a vida toda. Ele não vai ensinar a criança a alfabetizar e nem entender o conteúdo que ele quer. Primeiro, o professor tem que conhecer o seu aluno. Se o professor não conhecer bem o seu aluno, ele não entra na caixinha lá do aluno para ajudar a ele a entender conteúdo, aprender matéria ou se transformar. Então, todo professor que faz chamada pelo número 1, número 2, número 3, ele não sabe o que é ser professor. Porque o professor mesmo, ele conhece o aluno. Pode passar o tempo que for, você lembra lá da Mariazinha? Lembro. Ixi, a Mariazinha quando veio para mim, ela não enxergava, ela sentava no fundo, depois eu fui trazendo ela para frente, aí eu percebi que ela não conseguia enxergar direito, aí eu falei com a mãe dela, e aí a mãe dela falou que não tinha como comprar um óculos, e a Mariazinha trocava de lugar e não enxergava a lousa, até que um dia ela conseguiu colocar o óculos. A Mariazinha depois colocou o óculos, nossa, aí ela passou a fazer primeiro isso, primeiro aquilo. A professora sabe o histórico todinho da aula. Por quê? Porque observou aquele aluno. Ela sabe todo o processo que o aluno utilizou para poder aprender. Agora, número 1, quem é o número 1? É a Mariazinha. Quem é a Mariazinha mesmo? Onde que ela sentava mesmo? Eu não lembro dessa aluna. O professor não deu aula. Ele só chegou lá e fez chamada e jogou lição na lousa, mas ele não deu aula. O professor, de verdade, ele sabe quem é o seu aluno. Mas, espera aí, tem professor que tem 17 salas de aula, cada sala de aula tem 40 alunos. Ele vai decorar o nome de todo mundo? Ele vai saber todo mundo? Vai. O bom professor vai. Ele pode esquecer no ano seguinte. Eu tenho esse problema. No ano seguinte, eu já não sei o nome de metade da turma. Eu esqueço tudo. Apaga, meu pote esvazia para encher de novo. Senão é muita gente para ficar carregando na cabeça. Mas se chegar em mim e falar assim, você lembra daquela criança que sentava na frente, não sei o quê, pode ser que o nome eu não lembre, mas eu vou lembrar todo o histórico daquele ser. Se é um aluno que, na minha observação, não precisou de tanta intervenção, pode ser até que eu esqueça do nome do aluno. Então, mas aqueles que exigem mais da gente, que precisam de mais intervenção, eu lembro de todos. E o bom professor, ele vai fazer isso. Porque ele não está dando aula para carteira. Está dando aula para gente, para pessoas, para vidas. Então, ele precisa ter essa sensibilidade de saber o processo. Como é que aquela pessoa está aprendendo. Eu tinha aluno que nem eles têm as teorias das inteligências múltiplas, né? Então, tem aluno que vai ser mais visual, só aprende mais pelo visual, tem aluno que aprende mais pela audição, outros pelo tato. Cada um aprende de um jeito, né? E se interessa por alguma linha
da educação. Então, uns vão preferir a área da ciência, outros vão preferir a área das exatas, outros da humanas. Então, uma sala de aula com 30, 40 crianças, cada um de um jeito, né? Com um histórico familiar diferente do outro e com aprendizados de forma diferente, não dá para ficar mais em giz e lousa. É impossível um professor falar que consegue dar aula só com giz e lousa. Ele pode se fantasiar de bozo, que ele não vai conseguir, porque tem aluno que precisa ouvir música para aprender, tem aluno que precisa dançar para aprender, tem aluno que precisa ler a letra da música para aprender. Então, como eu dava aula com a música, por exemplo, né? Dava aula com a música, mas eu atingia cada um de uma forma diferente. Porque se eu desse, né, que nem aconteceu, criança, problema no dente, tinha que fazer prevenção nos dentes, tinha que fazer um tratamento no dente. Eu não podia dar aula só para aquele. Por mais que eu ficasse, ele tem que escovar dente, tem que cuidar do dente, tem que ir no dentista, não sei o quê, não estava adiantando. Aí eu trouxe uma dentista na sala de aula. Falei, vai lá, pelo amor de Deus, me socorre. Aí a dentista na sala de aula falava de tudo que acontecia no consultório, dava casos de perda de dente, dava casos de conquista de dente novo, a prevenção, levava kitzinho de higiene, passava vídeo, desenho, tocava música. Então aquela dentista, naquela palestra dela que ela dava um pouco de cada coisa, eu atingia todos os alunos, principalmente aquele Joãozinho lá que estava precisando limpar o dente dele, fazer higiene. Então hoje em dia é assim, através da observação você atua. Se você não observar o seu aluno ou o seu filho, você perde, porque você pensa que está ensinando, né? Não é que você não vai ensinar, mas dependendo da forma que chega nele, se não for dele, se ele não estiver aberto para aprender, é à toa, totalmente à toa. Então, o professor, observação. Os pais, observação, para criar as rotinas. E aí, com elas, a disciplina. E com a disciplina, o bom entendimento. Olha só.